O que nós fizemos ali com relação ao objeto, se a gente observar o cadastro de país, ele recebe o objeto lá, né? Eu tenho o cadastro de país, vamos lá, Open Farm Cadastro de País. Aqui o formulário, né? O código. Então, o que acontece? O objeto chega até o formulário de cadastro através do método conheça-objeto. O objeto foi instanciado aonde? O objeto foi instanciado no gerente. Então, o que ocorre? O objeto é instanciado no gerente, formulário gerente aqui, e ele chega até o cadastro de países, certo? O objeto em si, ele passou, antes de chegar no cadastro, ele passou por onde? Consulta. Porque o consulta, a interface lá, ele diz que recebe o objeto. Mas acontece o quê? Ele recebe aqui, ó, conheça objeto, vem aqui objeto países, certo? O objeto chegou até aqui o formulário de consulta países. Nesse formulário de consulta países, o que ocorre? A gente usa o botão novo e ele chama o formulário de cadastro países e eu passo o objeto para lá. Tá certo? No formulário de cadastro países, o que ocorre é que a gente faz todo o processo aqui e aqui eu seto os dados no objeto. Tá certo? Aqui eu salvei, né? Quando eu tenho para editar, eu tenho quantos objetos do tipo país dentro da minha instância aqui, dentro do meu projeto aqui? Quantos objetos eu tenho? Quanto? Será? País. Quanto? 1. Tá certo disso? Oi? Não. Não. Ah, não está certo disso. Ah, não. Não estou certo disso. No momento aqui, ele tem quantos objetos do tipo país? Quantos? 2. Ó, o Carlos disse 2. Então, acho que então alguém não está enxergando direito. Ou ele está enxergando demais ou você está enxergando de menos. No objeto estado, eu tenho um objeto país? Sim. No objeto, eu tenho outro objeto país. Então, quantos objetos país eu tenho aqui? 2. Bom, o que acontece aqui? Ó? Dentro do objeto país aqui, estado aqui, eu tenho um objeto do tipo país, certo? Como é que a gente visualiza esse processo? Bom, aqui está rodando. Então, quando eu venho em países aqui, e eu venho aqui do novo, eu vou colocar o código 10, Brasil, aqui é mais 55, BR. Eu vou salvar, certo? Eu venho aqui, vou no estado eu tenho opção, vou dar novo, e a hora que eu venho aqui para pesquisar aqui, e se eu der alterar, ele não tem Brasil aqui, tem? Tá, então eu vou vir aqui e vou dar novo. E vou colocar 20, Argentina. Quanto que é o código da Argentina? Está certo disso? Desculpa aí. Vou salvar. Voltei. Certo? Voltei. Ixi. Voltei. Aí eu venho aqui. Cadastro, países, alterar. Eu tenho?
Mas eu não coloquei Argentina agora? O último que eu coloquei foi Argentina. Eu vou colocar aqui, ó, Brasil 3. Vou salvar. Voltar. Cadastro. Estados. Vou colocar em alterar. Clicar em pesquisar. E vou mandar alterar. O 54 foi porque eu cliquei aqui no touch do mouse aqui, né? E apareceu 2 vezes. Mas o último valor que eu tinha cadastrado para o país era Brasil 3. Salvei, voltei, não voltei, cadastro, países, alterar. É mágico o negócio? Oi? Tem? Quantos objetos país a gente tem? Aqui no momento, pelo menos? Pelo menos 2. Eu tenho aqui o Brasil 3, continua aqui. Mas se eu voltar... Por que isso acontece? Lembra lá atrás, quando a gente viu no terceiro período ali, quando falava o Fusca do José? Foi isso que a gente viu? Eu tenho uma instância. É o objeto Fusca do José. Se eu dissesse o Fusca da Maria, é outra instância. Certo? São 2 instâncias diferentes. Aqui o que acontece em termos de orientação a objeto? Eu tenho um objeto dentro do Estado, eu tenho um objeto ao país. Esse objeto, o país do objeto Estado, ele tem que valor aqui no momento? Tem um que está com o Brasil 3, outro está com a Argentina. Ó, eu tenho o objeto o país aqui, tenho o objeto Estado aqui. Só que todo Estado vai ter um país. Certo? Está correto essa informação? Então, eu tenho pelo menos 2 objetos aqui rodando. Entenderam o processo? Mas eu implementei 2 consulta de estado, de país? Não. E como é que ele funciona? Como é que o processo funciona? Entenderam a colocação? Como que está aqui? Qual que é o contexto que nós estamos trabalhando? Eu estou trabalhando com um recurso da orientação a objeto que se chama aqui no estado de... Como é que é mesmo que a gente viu na aula passada? Como é que chama esse negócio aqui? Que até então a gente não tinha trabalhado aqui com esse formato? A gente tinha trabalhado, mas não nesse formato, né? Tá certo? Como é que chama as operações da abstração? Isso aqui é uma agregação. Dentro dessa agregação eu tenho objeto de objeto, certo? Mas como é que funciona? Eu estou usando o mesmo formulário que eu usei para cadastrar, consultar país, eu estou reutilizando ele na hora de fazer o cadastro do estado. Sabe qual que é a próxima meta aqui, né? Qual que é a tarefa de vocês em cima desse negócio depois, né? Na cidade eu vou ter que fazer o quê? Chamar a consulta de estado. E depois, dentro da consulta de estado, ele chama o cadastro de estado. Na hora que eu fizer o cadastro de estado como está aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar o
os dados, ó, eu estou no cadastro de estado. O cadastro de estado, ele tem o quê? Ó, tem esses campos aqui, certo? Eu vou ter que criar o salvar lá, certo? Aí o que acontece? Eu tenho objeto do objeto aqui, não tem? Ó, eu mandei pesquisar aqui, coloquei o botão pesquisar, mandei chamar o consulta aqui. Aí aqui, ó, observa o seguinte. Eu estou dentro do formulário de cadastro de estado, certo? Eu tenho lá self.ed. Tá rodando? Não, não tá rodando. Vamos checar aqui, cadê? Ó, esse cara aqui chama o quê? Tem aqui F11. Vem aqui. O name desse campo aqui. EDT código país. Esse aqui, EDT país. Tá certo? Então, o que acontece aqui, ó? A hora que eu der esse cara aqui, eu tenho o campo self.edt código país. Ponto. Text. Vai receber quem? Quem que eu mandei lá para o formulário de consulta país? Quem que eu mandei? Eu mandei o objeto país que está dentro de qual objeto? O estado. Então, aqui eu vou pegar o estado ponto get o país ponto código. Ah, mas ele não mostra aqui. Por que ele não mostra? Porque o campo é text. Então eu tenho que fazer aqui. O que eu tenho, o objeto é de que tipo? Para coloco ponto e vírgula aqui. E eu tenho outro EDT país ponto text recebe o estado ponto get o país ponto get país. Eu salvo, mando compilar. Venho, estado, novo, vem aqui, consulta, novo, coloquei 20, vou colocar 30. Salvei. Voltei. Mágico o negócio. Entendeu o processo? Eu mandei um objeto lá para dentro, certo? Ele passou pelo formulário de consulta, foi no formulário de cadastro. Eu fui lá, preenchi os campos e mandei salvar. Na hora que eu mandei salvar, ele preencheu o objeto, certo? Observem que esse objeto que está mostrando aqui é o objeto país, mas do objeto estado. Que é diferente de eu vir aqui... Ah, esqueci de corrigir lá.
Que é diferente de eu vir aqui, voltar aqui, vir aqui no cadastro, países, novo, colocar 10, Brasil, mais 55, BR. E salvei. Se eu voltar aqui no caso eu não fiz os métodos de limpar, né? Não foi implementado aqui. Então eu volto aqui, venho alterar, continua lá o Paraguai. Então eu tenho duas instâncias. Não é no formulário que está. É no formulário que está ali, que está limpo, que está gravando o formulário? Não, não é no formulário. Certo? É no objeto. Entenderam? Bacana? Dúvidas aí? Fica prático dessa forma, não fica? Quer dizer, todo o trabalho que foi feito dentro do cadastro, consulta e cadastro do país, eu estou reaproveitando ele inteiro na hora de trabalhar com o cadastro de estado. Não é isso que nós estamos fazendo? E tudo que eu fiz lá, quer dizer, eu não preciso refazer tudo de novo, está tudo pronto. Segue um padrão, segue uma metodologia, os formulários ficam padrão, todo o processo fica beleza. Não é isso que acontece? Entendeu? Então, tem a cidade ainda que tem que fazer. Na cidade vão ter que colocar os campos ali para colocar, que seria quais campos? A gente já fez o objeto de cidade? Nova unit. O que vai acontecer aqui? Tipo. Cidade é igual a class de quem? Pai. Private. Protected. Public. Quais são os atributos que nós vamos ter na cidade? Bom, ele já herdou, já veio com a data de cadastro, data de última alteração, mais o código, certo? Então, esse eu não preciso criar, né? Então, vai ter cidade propriamente dito, né? Aqui é cidades, né? O nome das classes a gente colocou sempre no plural, né? Cidade é do tipo string de 50. Ele vai ter o que mais? Vai ter DDD. Toda cidade tem um DDD, não é isso? Vai ter um string de 3. O que mais? Vai ter sigla? Geralmente não tem. Então vai ter o estado, que é do tipo estados. E aqui no uses, aqui, então, eu vou colocar quem? O pai, que é classe pai, e o status. E eu vou salvar esse camarada aqui como sendo o cidades. Certo? Vou ter aqui como método do quê? O que é o básico lá? Constructor e objeto. Destructor. Os gets de set, certo? Então, procedure. Set seria o nome da cidade. P, cidade do tipo string. Procedure set DDD P DDD do tipo string. Procedure set o estado, o TP estado do tipo estados. E vou ter os respectivos get.
Tem que lembrar que eu não fiz aqui nas classes aqui, mas faltou um método aqui em criar em todas as classes. Qual foi? Oi? Qual? Não. Conheça objeto é onde que tem que ter? Os formulários. Aqui faltou o quê? Clone. Sim, por isso eu estou considerando, todo mundo sabe, né? Mas eu estou lembrando. Get, eu vou ter o estado, tanto setando quanto fazendo get do objeto, por quê? Porque eventualmente eu posso trabalhar em algum lugar onde eu vou passar um outro objeto no lugar daquela instância, certo? Eu posso estar em algum lugar, eu já tenho o objeto já criado, eu vou repassar o objeto pronto. A hora que eu vou repassar, eu vou usar quem? O clone. Certo? Ctrl Shift C. Aqui, ó, regra básica. Eu tenho agregação, eu necessariamente eu tenho que criar os objetos que estão sendo utilizados. E aqui o estado tem que receber estados.criaobjeto. Assim como aqui embaixo o estado.destrua-se. Certo? Tenho necessariamente que destruir os objetos que eu criei. Porque caso contrário, se eu não fizer isso, ele vai dar pau. Em princípio ele não vai dar pau, só que a sua aplicação vai ficar numa situação assim. Lembra lá, uma questão que caiu no semestre passado, inclusive caiu em prova lá? Quando eu tenho um objeto não referenciado. Estão lembrados disso? O que é que acontece com o objeto não referenciado? Significa que eu criei o objeto, foi criando, a sua aplicação, conforme você entra e você sai, ele vai ocupando espaço na memória. Se ele está ocupando espaço na memória, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a sua aplicação... você começa a usar a aplicação, ele está rapidinho. Ligou o computador, começa a usar e tal. Entra, sai, vai para lá, para cá. De repente, o computador começa a ficar lento. Por quê? Porque ele instanciou dentro do sistema operacional espaços destinados a esses objetos, certo? Mas ele não destruiu esses objetos. Se fosse Java, por exemplo, ele tem um garbage collection que vai lá e destrói os objetos que não estão sendo mais usados, certo? Mas aqui nesse caso eu não tenho garbage collection. Ou seja, então ele não tem coletor de lixo. Se não tem coletor de lixo, ele vai criando espaço, vai ocupando espaço e vai faltar espaço. Aí ele vai estar usando o HD para fazer swap, para poder arranjar a memória. E se você colocar um medidor para verificar lá, vai verificar que ele está consumindo, tem um monte de memória sendo ocupado, mas eu não tenho mais acesso a esses camaradas. Eu teria que reiniciar a máquina para poder liberar esses espaços que não estão sendo alocados. Certo? Se eu fizer ele certinho, eu preciso fazer isso? Não. A ideia é essa. Tá certo? Beleza, então? Entenderam que é um pedacinho que faltou da última aula, na realidade, isso aqui. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza. Vamos fazer chamada, então.